Oi, meus amores, tô aqui de volta. Meu nome é Helena Reis, pode me chamar de Lê. Gente, pra quem não me conhece, eu sou terapeuta, taróloga, radiestesista. Vou deixar aqui na descrição o meu site, tá? Pra quem quiser olhar meus serviços, enfim, se interessar, entre em contato comigo que o meu WhatsApp tá lá também, tá? Eu vou deixar meu Instagram também aqui na descrição. Que é a Imperatriz e o Amor. Eu falo sobre relacionamentos, posto, né, algumas coisas sobre isso, reflexões e tal. Enfim, e vamos ao tema do dia. Esse vídeo, né, vai fazer parte da série de polaridades, tá? E hoje eu vou falar sobre Atlântida, Lemúria e Atlântida, né? Que eu já fiz um vídeo sobre essas civilizações perdidas na série de Chamas Gêmeas. Mas agora eu vou trazer aqui com um olhar mais voltado para as polaridades mesmo, né? Energia feminina, masculina, enfim. Acho que esse vídeo vai ser mais breve do que outros, porque vai ser só pra gente fazer uma comparação, assim, enfim, trazer uma teoria mais aí que fale sobre as polaridades pra gente poder entender melhor, né? Divino feminino, divino masculino, a energia feminina, a energia masculina, como isso reverberou aí, né, durante milênios, enfim. Então, assim, gente, antes dos impérios, das religiões ou das fronteiras, né, havia na Terra duas grandes civilizações espirituais, Lemúria e Atlântida. E lembrando, né, como eu sempre falo, gente, aqui são teorias, né, são a partir de estudos que eu faço, tá? Se vocês procurarem na internet, aí vocês vão ver bastante conteúdo também sobre Lemúria e Atlântida. Sempre recomendo que vocês pesquisem também, que vocês filtrem, tá bom? Então, eu sempre vou trazer aqui o meu olhar, os meus estudos, as minhas conclusões, as minhas próprias teorias também, né? De acordo com tudo que eu vou aprendendo e experienciando. Mas, enfim, continuando então, né? Dito isso, voltando, né, a falar dessas grandes civilizações antigas, né? E perdidas aí, né? Que afundaram, né, no oceano, enfim. Ambas, né, nasceram do mesmo propósito. Eu vou falar, né, dessa parte mais espiritual, tá? Então, elas nasceram com o mesmo propósito, né, manifestar na matéria a harmonia do divino, mas seguiram caminhos diferentes. E no coração dessa diferença, né, está a história do feminino e do masculino sagrados, né? Então, Lemúria foi o tempo do feminino. Eu até falei em outro vídeo lá que eu tava falando sobre Lemúria, né? Que me lembra muito, eu lembro muito da Imperatriz, né? É como se eu imaginasse a Imperatriz lá em Lemúria, assim, que até no vídeo que eu fiz sobre Lemúria eu me emocionei, chorei. Enfim, porque eu me conecto bastante, tá? Com essa civilização, enfim, e fico emocionada às vezes. Mas Lemúria, né, era o jardim da terra, né? Algumas pessoas até comparam com o jardim do Éden, né? Então, por isso que eu trouxe aqui nessa série de polaridades, porque eu falei, né, sobre o jardim do Éden nos dois vídeos anteriores aqui, né? Então, assim, né, era um continente envolto, né, em névoas suaves, onde a vibração era tão pura, né, que os corpos ainda eram sutis. Sabem o que é corpos sutis? Assim, é quando não são materializados, assim, sabe? O campo sutil é aquele campo que a gente não consegue ver, né? Que é o campo energético, é o campo espiritual. Então, assim, quase translúcido, entendeu? Quase transparente ali. E lá, né, a humanidade vivia em profunda comunhão com a natureza, com os elementos e com o todo. A energia predominante, então, era feminina, né? Então, eu tô querendo, de novo, trazer aqui, né, sobre essas polaridades. Então, vou falar sobre esse olhar. Então, assim, não no sentido de gênero, né? Tipo assim, mulheres, mas de qualidades, né? De características, né? Ou seja, a energia predominante era a energia receptiva, intuitiva, empática, sensorial. E a vida em Lemúria era regida pelo coração.
tá? Não havia hierarquias, nem guerras, nem sistemas de dominação. Os seres se comunicavam telepaticamente e compartilhavam seus dons em rede, né? Eles estavam sempre compartilhando, né, uns com os outros, seus dons, né, numa espécie de consciência coletiva muito amorosa. Então, assim, era uma civilização guiada pela sabedoria das sacerdotisas, das curandeiras, das mães estelares. Também fiz um vídeo sobre os seres estelares também, tá lá na série de Chamas Gêmeas. E elas representavam um aspecto nutridor e acolhedor de Deus. E suas práticas eram voltadas à cura, à conexão com Gaia e à expansão da consciência. Mas, né, gente, como toda energia em excesso tende a se desequilibrar, o predomínio do feminino começou aos poucos a se desconectar da ação, né? Porque o feminino é mais introspecção, é mais, né, é espiritual, é emocional, ele, né, ao contrário do masculino, que fala mais da ação, da coragem, da força, da matéria, né, do ego, da razão. Então, assim, né, havia muita sensibilidade em Lemúria, mas pouca estrutura, entende? Que isso é uma energia mais masculina, inclusive do imperador, né, que eu gosto muito de falar sobre a imperatriz e imperador, né, a imperatriz como energia feminina, o imperador como energia masculina. Então, né, e é isso que eu quero trazer nessa série, né, fazer algumas comparações para a gente poder ir entendendo melhor, né, sobre essas polaridades. Então, né, gente, era muito amor e pouca direção, porque o amor é da energia feminina, né, não que a energia masculina, né, eu não possa ser também, né, ter ali, né, a parte amorosa e tudo mais, mas é muito mais da energia feminina, né, e a direção é da energia masculina. Então, assim, né, tinha muito amor, mas tinha pouca direção, né, pouca estrutura. E o sentir, né, que é da energia feminina, se expandiu tanto que o fazer se perdeu. Então, né, o sentir é da energia feminina, o fazer é da energia masculina. Então, o sentir foi tão grande que o fazer se perdeu. E quando uma polaridade se torna absoluta, a outra é chamada de volta. E assim nasceu a Atlântida. Então, assim, né, é uma coisa também que fica muito como reflexão, né? O excesso de energia masculina ou o excesso de energia feminina não traz um equilíbrio que é necessário. E aí, quando chegou a Atlântida, né, já foi o contrário, foi o tempo do masculino. Então, gente, a Atlântida, né, surgiu quando a humanidade começou a buscar o domínio sobre a matéria. E a vibração da Terra, né, se adensou, né, ficou mais densa, né? Os corpos ficaram mais físicos, né? O mental ficou mais ativo, tudo isso é energia masculina, tá? Então, de novo, por isso que eu quis trazer pra gente poder cada vez ficar mais claro, né? O que é cada uma das energias, né? As características e tal. O propósito, né, de Atlântida era poder equilibrar Lemúria, né? Propósito espiritual, né? Trazer estrutura, lógica e direção, né? Direção àquela energia criadora. A energia Atlante era masculina, né? O impulso da ação, do conhecimento, da tecnologia, da experimentação. E foi um período, então, né, de avanços extraordinários. A cura por cristais, a ciência espiritual, isso foi muito bom, né? Porque, de novo, foi assim, pegou toda aquela sabedoria, aquele amor, né? Aquela sensibilidade de Lemúria e transformou em direcionamento, né? Trouxe para a matéria, né? Então, existia isso, né? Cura por cristais, ciências espirituais, manipulação energética, portais interdimensionais. Mas, o que aconteceu? Começou a ir para um outro extremo, né? Então, com o tempo, né, o poder se sobrepôs à sabedoria. E o conhecimento se desconectou do coração. A energia masculina, então, né, virou soberba. O que antes era ciência divina virou arma. E assim como Lemúria, então, a Atlântida caiu pelo excesso.
Lemúria caiu pelo excesso de sensibilidade e Atlântida caiu pelo excesso de poder. Então, qual que é a lição, né, das duas civilizações? Lemúria e Atlântida são os dois pulmões espirituais, né, da história humana. Uma respirava o amor e a outra o poder. E ambas, ao se desequilibrarem, mostraram o que acontece quando o feminino e o masculino se afastam do centro. Quando o coração guia sem estrutura, a energia se dispersa. Quando a mente domina sem amor, a energia se corrompe. E a verdadeira ascensão, então, gente, nasce no encontro entre os dois, no casamento do sol e da lua, da intuição e da razão, do sentir e do agir. Então, qual que é a herança, né, que a gente carrega de Lemúria e de Atlântida, né, até hoje? Dentro de cada um de nós vive uma Lemúria e uma Atlântida. Vivem nas memórias do coração que ama e da mente que cria, mas também das dores de ambos os excessos. O mundo atual, né, com toda a sua busca por equilíbrio entre razão e emoção, né, que a gente fala tanto, né, sobre a importância desse equilíbrio, espiritualidade, ciência, masculino e feminino, é o reflexo direto, né, desse processo espiritual, desse processo ancestral, né, e estamos curando, né, gente, dentro de nós a queda de Lemúria e a soberba de Atlântida. A integração, então, dessas polaridades é o retorno ao paraíso. Não um lugar físico, mas um estado de consciência onde Deus volta a ser inteiro dentro de nós. Então, gente, quando a Atlântida submergiu, não foi apenas um continente que se perdeu nas águas, tá? Foi também a lembrança do divino dentro do ser humano. A humanidade entrou no longo ciclo de esquecimento. A sabedoria que antes era natural, a telepatia, a cura pelas mãos, a conexão com os elementos e os planos sutis, adormeceu. E nessa separação nasceu o ego. Então, né, os sobreviventes de Atlântida se espalharam por vários pontos do planeta, tá? Egito, América Central, Índia, Tibete, Andes, Grécia Antiga. E aí cada grupo levou fragmentos, né, do conhecimento original. Por isso encontramos semelhanças misteriosas, né, entre mitos e símbolos de povos distantes, né, como pirâmides, deuses solares, discos alados, serpentes sagradas, a cruz, o olho que tudo vê. Tudo isso são ecos de Atlântida e Lemúria, reinterpretados, né, de acordo com o nível, né, de consciência de cada época. Mas a vibração da Terra estava mais densa e a humanidade havia descido a matéria. E era preciso aprender o que antes se sabia apenas por intuição. Agora o aprendizado viria pela experiência, pela dor, pela dualidade. E aí foi o nascimento da escola da Terra. E aí, né, gente, veio o surgimento das religiões e dos mitos. E com o tempo, né, o ser humano começou a olhar para o céu em busca dos deuses que havia esquecido dentro de si. As civilizações começaram a criar imagens, templos e rituais para tentar reconectar-se ao divino perdido. E assim nasceram, né, as religiões antigas, né, o culto ao sol, à mãe terra, à lua e aos elementos. Essas divindades eram, na verdade, aspectos do feminino e do masculino divinos, traduzidos na linguagem simbólica. Isis e Osíris, Shiva e Shakti, Zeus e Hera, Maria e José, o céu, a terra, né? Todas essas duplas sagradas representam a mesma verdade. O divino não é uno sem o seu complemento. E aí chega Egito, né? E traz o retorno do equilíbrio.
Entre todos os povos, talvez o Egito tenha sido o que mais se aproximou de restaurar o equilíbrio perdido, tá? Lá o conhecimento atlante sobre geometria sagrada, alquimia e energia foi preservado, mas com um forte componente espiritual herdado de Lemúria. O Egito era a ponte, tá? O casamento entre a ciência e o sagrado, entre o masculino e o feminino. A figura de Ísis, por exemplo, né, simboliza o poder da mulher divina, a curadora, mãe, a sacerdotisa, aquela que conhece os mistérios da vida e da morte. Já Osíris representa o princípio masculino, o masculino divino, né? O rei justo, o provedor, o que dá estrutura e ordem à criação. E quando Ísis ressuscita Osíris, e depois a gente vai falar mais sobre esses mitos e deuses, tá, em outros momentos, né? Porque novamente estou focando nas energias, nas polaridades. O mito nos mostra, né, a força regeneradora do feminino, assim como o amor restaura o poder quando o poder se corrompe. Mas ao longo do tempo, mesmo essas civilizações começaram a se distanciar do sagrado interior. Os templos viraram instituições, o conhecimento virou poder político e o ego voltou a dominar. O homem novamente se afastou da mãe. A terra passou a ser explorada e o feminino foi reprimido, tanto dentro das mulheres quanto dentro dos próprios homens. Porque lembrando que a gente tem, né, o masculino, né, a energia feminina e masculina dentro de nós, todo mundo. E aí, gente, o ciclo se repetiu, mas agora, ao contrário das eras antigas, nós temos consciência disso. Hoje, gente, a humanidade está vivendo um novo ponto de virada. A lembrança de Lemúria e Atlântida não é apenas mística, é simbólica daquilo que acontece dentro de cada um de nós. Estamos saindo de milênios, né, do domínio do masculino desequilibrado, porque ficamos muito tempo no masculino. Estamos ainda, né, mas a gente está no momento agora que tudo indica que sairemos desse masculino desequilibrado, né, que é a razão sem coração, a ação sem presença. E agora a gente está entrando num período, né, de resgate ao feminino que foi silenciado, né, que é a intuição, o sentir, o acolher. Mas o propósito não é que o feminino vença o masculino, tá? Mas que os dois se reencontrem em amor, em respeito, em unidade. Esse é o retorno à origem, a lembrança de que fomos criados à imagem e semelhança do divino, que é um só, mas se expressa em dois polos, o sol e a lua. Então, gente, depois, né, do esplendor do Egito e de outras civilizações que ainda guardavam, né, fragmentos da sabedoria humana e Atlante, a humanidade entrou numa nova fase, né, que é uma era de racionalização, estrutura e domínio, né, a era do masculino em excesso, né, o poder que antes era a expressão do sagrado tornou-se instrumento de controle e o feminino, símbolo da terra, da intuição, da ciclicidade, começou a ser silenciado. Então, gente, hoje eu queria trazer mais isso, né, assim, falando mais de Lemúria, Atlântida e um pouco do Antigo Egito, né. Vou falar também, acho que o próximo capítulo, episódio, né, que eu vou levar lá para a série de Chamas Gêmeas vai ser sobre o Antigo Egito, mas com outro olhar, assim, falando, né, de um outro ponto de vista, né, não focado muito nessas polaridades, embora também fale um pouco. E agora, no próximo episódio, eu quero falar sobre uma história de amor bíblica que eu tô sentindo muito no coração de falar, que é sobre Ruth e Boaz. Eu tô sentindo muito forte de falar sobre isso. Então é isso, gente. Espero que vocês continuem acompanhando essa saga. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, eu vou ficar muito feliz, tá? É muito importante ter a troca, né, com vocês, essa troca de experiências, essa troca de olhares, opiniões, enfim, como eu sempre falo, né, é focado na expansão de consciência, né? Não é sobre quem tá certo ou errado, o que é, o que não é e qual que é a verdade de tudo, né? Mas
expansão, expandir a consciência, trocar e aprender mais e tirando conclusões, enfim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá o like. Quem ressoar com a minha energia, se inscreve no canal. Ficarei muito feliz de ter vocês por aqui. Gratidão e até a próxima. Beijo!